Boa noite, queridas Entanglers. Bem-vindas ao nosso encontro de segundas-feiras, Pausa Zen. Que gostoso estar aqui mais uma segunda-feira para nossa prática, nossa live. Sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui uma técnica de desenho fácil de praticar que nos ajuda a aliviar estresse, ansiedade, trabalhar concentração, atenção, criatividade e muito mais. Então sejam bem-vindas. Esses encontros, eles acontecem então todas as segundas-feiras às 19h30. Esse já é o 17º encontro. E qual que é o objetivo aqui, né? Então, dedicar alguns minutos aí no início da nossa semana para trabalhar calma mental, acalmar a mente. E também para trabalhar constância, tá? Então, o que eu compartilho aqui da técnica, né, da importância da técnica, da filosofia e também da gente incluir na nossa rotina como um hábito, trabalhando aí esse músculo da constância, o quanto ele é difícil, é algo que eu tô treinando aqui também, porque não pensem que é fácil para mim também, né, trabalhar isso no meu dia a dia, ou estar aqui toda segunda-feira, às vezes também é um desafio, né, quando a gente tem ali o compromisso, muitas vezes a gente, hoje eu tô insegura, hoje eu não sei, me deu um branco, né? É natural a gente sentir essas inseguranças, se questionar, né? Tô indo pelo caminho certo? Será que tô passando a mensagem corretamente? A gente se faz muitas questões, né? E eu acho que o importante é a gente seguir, né? Não ficar tão presas às dúvidas, aos questionamentos que vêm, e sim confiar, seguir o caminho, confiar, tá? Naquilo que a gente está investindo, no que a gente está se propondo a fazer. Então é o que eu faço aqui, é o que eu pratico. Toda segunda-feira me visto de coragem, cá estou, seguindo o que eu ensino, o que eu compartilho, de trabalhar a constância, trabalhar a rotina, incluir esses momentos. Então, de coração, venho aqui compartilhar com vocês o que eu pratico e aplico, tá? Então, não é só teoria, tem muita prática envolvida, podem acreditar nisso, certo? E uma coisa que eu gosto de pensar, que a gente nunca vai ter aquela condição ideal. A gente fica paralisado por achar que não temos tempo suficiente, né, ou que não temos os materiais adequados, eu tenho poucos minutos, então não vai adiantar nem eu começar, e não é assim, né? O importante, e que eu trago sempre aqui, é que a gente começa com o que a gente tem hoje. Então, tenho 5 minutos, 10 minutos para prática, é isso que eu vou tentar incluir na minha rotina, que sejam poucos minutos. Não tenho muitos materiais, é só um quadradinho branco, só uma caneta, é o que eu tenho, é isso que eu vou utilizar. Então, eu utilizo os recursos que eu tenho hoje. Não busco uma situação ideal para começar. Eu me coloco em movimento, em ação com o que eu já tenho, né? Então, agradecendo o que eu já tenho hoje e focando que é um processo que a gente vai indo e vai evoluindo aos poucos. Um passo por vez, né? Ou um traço por vez, como diz a filosofia do Zentangle. Então, Zentangle é a técnica de desenho, fácil, relaxante e divertida, e associada a essa técnica tem muita filosofia, reflexão, muitas coisas bonitas que a gente vai ativando através da calma mental. Então, através dos traços, de trazer concentração, atenção e viver aqui no momento presente, a gente vai trabalhando, então, incluindo reflexões, filosofias, e pode acreditar que isso vai tocando o nosso coração, né? E desbloqueando receios, medos, tá? Então, é um processo bonito, ele é gentil, ele é livre de julgamentos, não buscamos uma tela perfeita, né? É uma técnica artística? É uma técnica artística. Fazemos traços numa telinha, num pequeno pedacinho de papel,
mas muito mais do que isso, é uma filosofia de vida. Então, o desenho é uma ferramenta que nos ajuda a trilhar esse caminho. Eu precisaria do desenho? Não necessariamente, né? Então, ela é uma ferramenta de meditação criativa para mentes agitadas e como eu penso assim, poderíamos simplesmente sentar, meditar e ativar todos esses benefícios, mas quem consegue? Quem consegue hoje sentar com a mente inquieta, a mente agitada que a gente tem, né, e acessar os benefícios da meditação? Então é bem desafiador. E o Zentangle eu apresento aqui como uma ferramenta para nos ajudar, então, a aquietar a mente, acessar esse estado de flow meditativo que trabalha a nossa criatividade, aquieta a nossa mente agitada, tá? Assim como no yoga, quando ele foi criado, né, a filosofia antiga do yoga, ela foi trabalhada ali para a gente trabalhar, ela foi criada. Desculpa, falhou aqui hoje a minha internet, vou repetir. Então, o yoga ele foi criado para trabalhar todo um caminho até chegar num objetivo final, que é a meditação. Então, eles já sabiam há milênios atrás que é muito difícil sentar e meditar. Então, eles foram desenvolver uma metodologia que inclui todo ali treinar, trabalhar o corpo físico, respiração, energia física, energia sutil, né, para no final poder sentar e meditar. Então, trabalhar uma coluna forte para sentar e meditar. Tá? E o Zentangle é mais ou menos esse caminho. Então, a gente não está aqui fazendo os asanas, as posturas, mas a gente está trabalhando através da mão num pedaço de papel, essa metodologia que vai nos facilitar, então, esse caminho para a gente aquietar a mente e sentir esse flow, né, esse estado meditativo que é tão benéfico para todos, tá? Para acessarmos insights, para acessarmos imaginação, criatividade, né? E poder viver de uma forma autêntica, acessar nossa voz interna, nossa autenticidade, entre muitos outros benefícios, claro, aliviar estresse, ansiedade e muito mais. Então, toda segunda-feira é isso que fazemos aqui. Estamos trabalhando, né, colocando na rotina, colocando na agenda esse compromisso. E o compromisso não é comigo, tá? É segunda às 19h30, mas o compromisso é com cada uma, né? De achar espaço na agenda para cuidar de si, para praticar algo pra gente mesma, né? Não é para os outros, aqui é pra gente. Porque é fácil botar na agenda compromissos do trabalho, com os familiares, né? Todos os compromissos que a gente coloca na agenda, que é para atender muito mais questões externas para as outras pessoas. Mas quando se trata de colocar os nossos compromissos, as coisas que são importantes para nós, para a gente se cuidar, muitas vezes é tão difícil, né? E é para todo mundo assim. Então, de treinar isso também, né? Incluir o nosso autocuidado na agenda, tá? Então, normalmente as lives trazem esse momento de introdução, de reflexão, e depois nós fazemos uma pequena demonstração aqui numa telinha. E aí usamos um pequeno pedaço de papel de 5 por 5 centímetros, cortamos em um papel grossinho assim, tá? Como se fosse uma telinha mesmo, para valorizar a nossa tela aqui, onde vamos fazer um desenho, tá? Valorizar, então, o que a gente está criando. E arredondadinho aqui nas pontinhas, ok? E aí eu viro a câmera agora, faço a demonstração e depois retorno aqui. Durante o desenho, muitas vezes eu não consigo acompanhar o que aparece de texto, então ao final eu recapitulo todas as mensagens, pode deixar perguntas aqui, comentários, ao final eu dou uma passada geral, certo? Então vamos lá? Importante. É um ritual também aqui, né? Um ritual de calma. Então, junto com os materiais de desenho, essa pequena telinha, uma caneta preta, o que você tiver aí, eu sempre trago também um chazinho, tá? Se hidratem, tragam aí sua bebida de preferência também. E hoje nós temos aqui uma velinha junto para acompanhar a nossa prática. Eu gosto de pensar que esse momento, então, que eu coloco na agenda, não é só um compromisso, mas um compromisso para fazer um check na agenda. Não, é um pequeno ritual que crio aqui, tá? Um ritual de calma para mim, na minha agenda. Então, que eu deixo de
Sugestão aí para vocês também. Criem um clima que favoreça, então, a prática. Okay? Vamos virar a câmera. Um pouquinho, meninas, que essa parte que balança. Deixa eu virar aqui. Perfeito. Então, perdão, os ajustes aqui são chatinhos, mas agora acho que foi. Então, a velhinha vai estar aqui, iluminando a nossa prática. Aqui um pequeno lembrete. Vamos trazer leveza para esse momento. Então, vamos respirar, relaxar, soltar a musculatura. Se por acaso a gente enfrentou momentos tensos, estresse durante o dia, aqui é um momento para soltar. Soltar por alguns minutos, então aquilo que possa estar nos preocupando, nos incomodando, como se a gente colocasse tudo dentro de uma mochila nas costas, pesando, né? Pesando ali sobre os nossos ombros. Então agora eu autorizo, pode soltar a mochila. Depois a gente retoma os assuntos, mas por agora vamos soltar essa mochila pesada. Então, usamos uma telinha. No Zentangle, nós utilizamos padrões repetitivos, estruturados, a cada traço que se repete. Então, vamos trazendo mais e mais a nossa atenção aqui para o pequeno pedaço de papel e tirando a tensão das tensões, né, dos problemas, dos pensamentos da nossa mente. Então, se entregue agora a esse momento. E hoje eu vou fazer uma demonstração aqui antes, você pode utilizar uma folhinha à parte, mas vou demonstrar este padrão de hoje. Ele se chama Bunzo. E a gente sempre diz, né, para desenhar o Zentangle, a gente não precisa saber técnicas. Se eu souber escrever essas letras aqui do alfabeto, eu consigo praticar Zentangle. Ou seja, se eu souber traçar uma linha reta, tinha falhado aqui a minha internet, tá um pouco desafiadora a minha conexão aqui. Então, se eu souber desenhar uma linha reta, um ponto, um arco, uma linha sinuosa, um círculo, uma orbe, eu posso praticar Zentangle. E o de hoje nós vamos utilizar... Então, vamos utilizar arcos. E aqui é como se fosse assim, uma gota. E aí eu vou fazer uma outra gota, encapsulando, e vou preencher com caneta preta. E eu repito, eu faço mais um arco encapsulando e outro. E preencho novamente. Então, os padrões do Zentangle, eles têm nomes para identificá-los e são nomes abstratos. E o nome deste padrão é Bunzo. Então, vou escrever aqui, Bunzo. Nomes abstratos, assim como a técnica também é, ok? Então, eu reforço aqui os cantos externos e depois eu preencho a parte interna. Se você está desenhando comigo, faça um teste. Aí, parece que quanto mais delicado eu tento preencher, mais tinta a caneta solta no papel. Se eu tento preencher com mais pressa ou fazendo mais pressão, parece que solta menos tinta no papel. Então, experimenta, testa. E eu faço mais um aqui. Então, este é o bunzo, este é o padrão.
E eu posso girar aqui essa pequena telinha. Ela cabe perfeitamente na palma da mão, é fácil de manusear, de girar. Apenas tendo cuidado quando a gente está utilizando esses padrões, que tem mais preenchimento à tinta, para não raspar, passar a mão por cima e borrar. Então, apenas esse cuidado. Então, giro. Este é o bunzo. Posso corrigir algum traçado, se eu quiser, para deixar mais redondinho. Tá, e agora eu vou demonstrar para vocês. A gente pode utilizar lápis grafite para fazer uma sombra aqui. E eu posso acrescentar o lápis nessas partezinhas aqui mais externas, de cada um dos lados. Assim, lembrando de deixar a parte central, deixar uma parte em branco para dar um brilho. Então, a gente aplica a sombra, cria esse efeito 3D e a gente espalha. Aqui eu tô utilizando um esfuminho, mas pode ser utilizado também. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tirei, tava aqui na minha mesa, acabei tirando, mas dá para utilizar um cotonete. Então, uma ponta macia para espalhar assim o grafite. Lembrando de deixar a parte central com um brilho em branco para dar esse contraste, ok? Claro, escuro, luz e sombra. Então, esse é o bunzo. Vamos fazer um teste agora, juntando alguns elementos do bunzo. Vou deixar aqui. Então, vamos agora para nossa telinha. E nós sempre começamos a prática colocando. Agora é oficial, tá, gente? Vamos para valer agora na telinha, que era uma demonstração. Aqui faço 4 pontinhos próximos às quinas, de forma leve, suave no papel, e conecto com 4 linhas, também suaves. Percebam, não precisa ser reto. E eu vou começar aqui do canto inferior esquerdo, fazendo aqueles arcos. Aqui é como se fosse uma gota. Percebam que essa borda, ela funciona como uma referência. Mas a gente pode brincar de, às vezes, ultrapassar ela aqui. Então, coloquei uns pontinhos aqui aonde eu vou preencher agora. Ai, não quero preencher tudo com preto. Então, eu posso preencher como se fossem achuras, assim. Pequenos tracinhos. Pequenos tracinhos, em vez de preencher tudo com tinta, né? Em vez de fazer um preenchimento sólido. Mas se eu quiser, eu posso preencher tudo de preto. Então, vocês escolhem o que vocês preferem fazer aí. Tô experimentando aqui algo aqui
para mostrar para vocês que não tem um jeito certo, não tem um jeito errado, que a gente pode experimentar, ok? E agora eu vou fazer um do outro lado, então partindo do canto inferior direito. Então lembra, começa com uma gotinha, eu vou encapsular ela e vou criando outras. Passou aqui por baixo, imagino que tá passando por aqui. Não tem problema se eu extrapolar um pouco a margem. Então, coloco um pontinho preto de referência, então, para eu saber aonde que eu vou preencher, ou com a tinta preta, ou como aqui, com a Ashura, os pequenos traços. E você escolhe aí. Uma das filosofias do Zentangle é no mistakes, não há erros. Se alguma linha, o que significa, né? Ou não há erro. Se alguma linha sair diferente do que eu imaginava, que a gente controle, a gente segue um traço por vez no desenho. Então, agora aqui no meio delas, eu vou fazer outro. Então, aqui um arco, encapsulo, Então, eu posso ir contando, né? E aí, trazendo atenção aqui. Então, 1, 2, o segundo arco encapsulado, 3. Percebem? A gente vai trazendo atenção, concentração. De repente, aqueles pensamentos que estavam ali orbitando a nossa mente vão diminuindo, vão silenciando, como se a gente tivesse um volume aqui, volume de um rádio. Então, a gente vai baixar o volume dos pensamentos. E sigo, até preencher aqui essa telinha. Então, faço mais como se fosse essa semente do bunzo. 1, 2, 3. E faço a Ashura ou preenchimento sólido, dependendo do que você escolheu aí. A gente diz que nós utilizamos aqui na técnica traços deliberados. Então, a gente está trazendo atenção. Não é um rabisco sem prestar atenção. Sabe quando a gente ficava no telefone, né, rabiscando algo ao mesmo tempo enquanto conversava? Não é essa a ideia. A gente quer trazer atenção, prestar atenção ao desenho. E aqui eu quero virar ele para cá, ó. Então, foi 1, pulo, 2, 3. Posso virar ele. Traços deliberados, padrões estruturados. Um traço por vez, vamos trazendo atenção para o momento presente. Mente focada, aqui, agora. Essa é a filosofia do Zentangle. Então, vou fazer mais um aqui. Então, percebam, aqui eu usei um eixo, ele tá simétrico. Esse aqui eu já fui fazendo uma curva ali pra cima, eu posso, tá? Experimentem aí. 1,
Fazer um acabamento aqui. Vou reforçar aqui a parte externa. Fazer uma brincadeira aqui nas pontinhas. Aqui eu posso fazer um arredondamento, sim, e preencher aqui com tinta preta. Também posso fazer um arredondamento, um acabamento. Então, a gente vai sentindo o que o desenho pede. Aqui ele me pediu esse acabamento. Observe aí o seu. Opa! Agora, eu vou utilizar a sombra. Então, com grafite, um lápis bem macio, a gente acrescenta como aqui, nos cantos externos dessa concha, como a Suzana disse ali, ó. Então, como se fosse uma concha. Então, eu vou trazer aqui o lápis para dar um efeito 3D. Gente, perdão, minha internet hoje está fraquinha. Acho que estava falhando. Então, eu apliquei o grafite aqui na parte externa. Ó. Como se fosse um cone aqui. E ele vai dando essa volumetria, ok? Esse formato 3D. E aí... E eu faço isso em todas as conchas aqui. Todos os bunzos. Com delicadeza, então eu espalho o grafite com esse material aqui que eu estou utilizando, que é uma esfuminha. Se você não tem aí, você pode utilizar um cotonete. Então, acrescente um pouco de grafite. E espalhe. Então, como diz o nosso lembrete aqui, durante a prática, lembra de respirar, sorrir. Sorria para você, sorria para a prática. Importante. Relaxe. Relaxe a musculatura dos ombros, da face, da testa. Aproveite o momento de calma. E vamos respirando profundamente. Parece que assim o nosso corpo vai entendendo que tá tudo bem aqui. Não preciso reagir, lutar, fugir. É um pequeno pedaço de papel só que eu estou enfrentando aqui. Tá tudo bem. Então, aqui nesse exercício da sombra, sempre lembrar de deixar uma parte mais clara no centro, não passar o grafite em tudo, para criar o contraste. A gente pode reforçar depois. Então, inicia com pouco e, se quiser, aumenta a quantidade de grafite depois, ok? Então, aplicamos a sombra, um dos passos do método. E o próximo, então, o próximo passo, a gente colocar aqui as nossas iniciais. Então, assine, tá? Coloque aqui, admire a telinha, essa pequena telinha que você criou.
e assine, coloque as suas iniciais aí. Então, aqui o meu J, o P, Jana Palaoro, e você coloque suas iniciais aí também. No verso, então nós podemos colocar a data, hoje é dia 18 de agosto. Este foi o 17º encontro do Pausa Zen. É legal também colocar o nome do padrão, nós chamamos os padrões de Tangle. A gente pode pôr o nome aqui para lembrar, para futuras referências. Então, às vezes nós vamos colecionando... Opa, bati aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma caixinha que eu gosto, de papelão. Então, a gente pode ir botando aqui, tá? Os padrões, colecionando. E para uma futura referência, para a gente lembrar do nome, então a gente registra atrás a data e a gente assina a nossa tela. Por que pôr a data? A gente não se compara aqui com outros artistas, a gente não se compara os nossos traços com os das outras pessoas que praticam, mas a gente pode sim acompanhar a nossa própria evolução. Então é importante botar a data, daqui a um ano, como será que estarão os meus traços? Ou, de repente, um traço saiu muito diferente do que eu estou acostumada a fazer, mas o que estava acontecendo naquela época? Eu posso registrar também, se eu quiser, aqui pensamentos, momentos que eu estou passando, certo? Então aqui pode ser o nosso pequeno diário gráfico. Podemos fazer alguns registros aqui, deixo o convite aí para vocês. Então, deixa eu mostrar alguns outros. Então, este é o Bunzo. Deixa aqui do ladinho o Bunzo. Esse que nós fizemos hoje, agora. Se a gente quisesse, então, tivesse escolhido fazer ele todo de preto, podemos preencher todo de preto. Então, aqui é uma outra versão. Podemos fazer papéis de outras cores, o que a gente tiver. Aqui com uma caneta azul. Todos temos caneta azul, então podemos utilizar caneta azul. Ou brincar com canetinhas simples aqui. Então foi um bunzo de cada cor. O que mais que a gente pode criar? Muitas coisas, infinitas possibilidades. Um único padrão, tá? Aqui. Deixa eu botar um papel branco embaixo para dar mais destaque. Aqui um papel craft com uma caneta marrom que eu tinha. Então, é um convite para trabalhar a nossa criatividade, explorar todas as possibilidades. Começamos com um pequeno elemento aqui do bunzo, utilizando o conceito aqui do arco, o C. Se C escrever X, posso fazer Zentangle. Então, utilizamos o arco, um elemento que nós podemos compor de diferentes formas. Ou então, quem sabe, unir em alguma... Voltando. Oi, gente, falhou minha internet aqui. Guardar um pouquinho. Conseguiram acompanhar a prática? Travou tudo, a minha internet caiu, travou o desenho, travou a live. Ai, que bom que vocês estão voltando. Me contem, conseguiram acompanhar até o final? Conseguiram praticar junto? Até que ponto será que foi? Consegui, vamos fazer o bunzo. Ai, que bom, conseguiram. Fabiana, sim, muito lindo, consegui. Que bom. Então, eu tava mostrando para vocês as possibilidades ali do bunzo. Ó, então, aqui com a achura, mas que a gente pode fazer também com ele todo preenchido.
E aí vai depender de quanto tempo a gente tem, claro, aqui demanda um pouquinho mais de tempo, de trabalho para preencher com a tinta preta, aqui um pouco mais ágil, então dependendo de quanto tempo a gente tem, a gente vai sentindo isso, tá? O que mais? Mostrei para vocês a opção colorido, use o que tiver, só tem uma caneta Bic azul, use a caneta Bic azul. Lembra do início da live em que eu falava, então, que a gente utiliza os recursos que a gente tem. A gente não fica esperando as condições ideais, né? Uma situação ideal, a gente utiliza o que a gente tem hoje para se colocar em movimento. E vamos aperfeiçoando ao longo do caminho. E eu mostrava para vocês também aqui uma outra telinha, então que ele pode aparecer compondo com outros tangles também, tá? Eu fiz um print aqui de uma mensagem, peraí, deixa eu ver se eu acesso aqui no iPad para ler, vamos lá. Era uma mensagem da Titi Cris. Boa noite, querida. Tenho sido muito ajudada pela sua delicadeza comigo, conosco, trabalhando no nosso entorno com amor, encontrando beleza nos traços incertos. Um beijo no coração. Titi, obrigada. Que bonito depoimento. Nossa, meu coração ficou feliz aqui de ler. E, nossa, me emocionei. Um beijo. A gente está praticando juntas, então, numa comunidade do Férias pra Mente, encontros num grupo de Zentanglers, em que a gente vai aprofundando, então, a prática, a técnica, a filosofia, né? E tudo que isso vai desbloqueando, como a Titi colocou ali, né? Encontrando beleza nos traços incertos. Não buscamos a perfeição, mas a gente vai encontrando beleza e se aperfeiçoando no caminho. Obrigada pela bonita mensagem, Titi. Cris. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais mensagens. Simone, querida, é sempre um momento especial. Obrigada, Simone. Rita, querida. Suzana. Encontro do amor zen. Adorei, Suzana. Obrigada. Parece as conchas da rainha. Lindo. Ai, quanta mensagem bonita, gente. Pena que caiu a live, mas ficaram algumas mensagens salvas aqui no iPad. Agora tô conseguindo acessar, tá? Muito lindo, lembram conchinhas. O Ixo é muito fofo, dá para fazer infinitas criações com ele. Adorei. No papel craft ficou divino. E papel craft... E a gente pode utilizar qualquer embalagem que tiver, né? E recortar aqui no nosso quadradinho de 5x5, tá? Olha, me agitei aqui. A Nina também. Vocês devem estar ouvindo a minha cachorrinha. Ela tá bem agitada aqui, gente. Acho que eu fiquei nervosa aqui que caiu a conexão. E ela se agitou comigo também. Eles sentem a nossa energia, né? Então... Ana, não vejo a hora de participar da nova turma. Oba, Ana. Então coloca, deixa pra mim o teu contato, tem ali no Instagram, bem em cima, perto da bolinha do meu nome, tem a descrição, né, e tem a bio, né, o link da bio ali. Então ali tem um link que você pode deixar, então, o seu contato, seu e-mail, e eu te aviso quando abrir nova turma, tá? Isso, queridas. Então, hoje foi um pouco diferente o nosso encontro, nós não controlamos tudo, né? Tecnologia a gente não controla, sinais, as conexões, e é isso, é um aprendizado também pra gente aqui. Não controlamos a tecnologia, tá? E fazemos o que é possível e tentamos aqui fazer o nosso melhor. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido acompanhar, apesar de todas as interrupções aqui da live. E qualquer dúvida, qualquer mensagem, pode deixar para mim também no direct, ok? Beijo para todas, boa semana, leveza. Lembrar também de sorrir, respirar, relaxar ao longo aí da semana. Colocar na agenda alguns minutinhos para o autocuidado. Se incluam na agenda, não como mais um compromisso, mas como um carinho, um cuidado para cada uma aí, ok? Beijo, boa semana.